Olá, investidor. Muito boa tarde para você. Eu sou o Danilo Zanini, analista da XP Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 17 de novembro. A gente teve um dia com poucas oscilações para o dólar. A gente vai explicar para vocês aí a nossa carteira Arena do Investidor, como ela tá se rentabilizando nesse pregão e também alguns ativos em que nós separamos. Antes de mais nada, o mercado hoje foi marcado aí pela fala da Janet Yellen e também pela atuação do Banco Central no dólar. O Banco Central ele interviu duas vezes no mercado hoje, às 9h30 e às 11h30 da manhã. Às 9h30 ele ofertou, aí, fez leilão tradicional, swap tradicional no mercado de 10 mil contratos e às 11h30 mais 20 mil contratos. Os 30 mil contratos que ele colocou no mercado, todos eles foram absorvidos. Tá? Isso aí o Banco Central entra para tentar conter essa alta do dólar e, de acordo com o presidente do Banco Central, o Ilan, eles têm mecanismos suficientes para poder aí intervir no dólar. E agora, no período da tarde, 1h da tarde, Janet Yellen, a presidente do Banco Central norte-americano, ela pronunciou e comunicou aí que aquele papo que a gente já sabe, que já vem sendo divulgado aí nas últimas falas e nos últimos posicionamentos do Banco Central, que ela vê aí a elevação da taxa de juros norte-americana de uma maneira gradual. Eles querem manter a meta da inflação norte-americana em 2%. Então eles vão sim aí, pelo que deu para entender, manter aí a meta da inflação na casa de 2% e também fazer o aumento da taxa de juros gradual. Apresento para vocês o resultado da nossa carteira Arena, como que nós estamos trabalhando. Bom, essa semana aqui a carteira performando 2,8%, estamos comprados em Petrobras, estamos aqui comprados em Sabesp, fechamos a operação de lucro nas ações da Suzano e temos aqui BOVA11 que estopou a gente, então no net da carteira 2,48%. Queria mostrar para vocês aqui o nosso quadro de rentabilidade, tá? O nosso quadro de rentabilidade da nossa carteira. Então, desde a sua criação no dia 2 de maio, a gente tem a carteira aqui performando 17%, enquanto o índice Bovespa, ele sobe 12%, então a gente está tirando uma diferença de 5% para o Ibov. Nesse mês, a gente teve uma semana muito boa, que começou aí, esse mês de novembro, a gente teve um mês muito bom, a gente acumula uma rentabilidade de 5,8%, enquanto o Ibov cai quase 7%, a gente está tirando 13%, tá certo? Então essa daqui é a nossa carteira, o acumulado, um retorno bastante significativo e bastante interessante para a nossa carteira. Hoje encerramos a operação do milho. O milho nós estávamos posicionados em 38,60, atingiu a redução parcial e aí agora ele voltou para o ponto de entrada e cedeu bem, foi para lá nos R$38. Hoje foi um dia um pouco mais cadenciado no day trade, fizemos 7 operações em dólar, na qual tivemos aí 4 gains e 3 loss, 6 pontos de lucro nas operações e 4 day trades no índice, 3 gains e 1 loss, 210 pontos de lucro na operação. Vou começar aqui falando para vocês um pouco sobre o índice Bovespa. O índice Bovespa ele começa já a me despertar um pouco a atenção, tá? Por quê? Porque ele toca aqui numa região de suporte, tocou numa região de suporte interessante, subiu um pouco, tá? Por 2 pregões e hoje ele volta a ceder e está trabalhando na mínima do dia. O que me desperta a atenção é que o Ibov sinaliza aqui que ele está perdendo a sua força, o seu espaço para voltar a subir, tá? Então, duas interpretações que nós temos a fazer, tá? Eu acho que serão bastante pertinentes, que a gente deve ter mandado bastante atenção. Essa queda de hoje, de 1%, a gente pode interpretar com uma possível realização de lucros de quem eventualmente comprou o mercado aqui, ou a gente pode interpretar que o mercado realmente entrou numa sinalização de queda um pouco mais intensa. Nós tivemos 2 dias de realização de lucro num cenário um pouco maior e agora ele volta à sua tendência normal. Então, eu fico de olho em um patamar aqui. Se o índice Bovespa perder a abertura de ontem, tá? Que foi aqui na casa de 59.700, ele começar a perder esse patamar, ele tiver com um fechamento abaixo, a gente está falando do Ibov cair mais 1%, ele tem espaço para retomar uma movimentação direcional a favor da tendência, que seria o mercado cai, sobe, cai
ele corrige e aí sim ele teria espaço para iniciar um novo ciclo no curto prazo. Então o Ibov, de uma certa maneira, sinaliza um processo de atenção. Eu vou mostrar para vocês vários papéis que estão nessa mesma sinalização. Temos o dólar, apesar das intervenções, o dólar ele está no 0 a 0, entretanto, ele abriu com um gap de baixa, tá? Ele chegou a cair aí aproximadamente 1% e agora está exatamente no 0 a 0. A gente tem o dólar subindo meio ponto referente ao seu processo de abertura. Então, um grande balizador para a gente, tá? O ajuste do dólar ontem foi a 36, hoje o ajuste do dólar ficou em 37. O dólar começar a ficar acima dessa região de 3.440, a sinalização é positiva para o mercado. Teria espaço para ele voltar a subir. Então, o primeiro ponto em que eu chamo a atenção, 3.445, esperando aí o dólar ter um movimento direcional de alta. Alguns ativos que nós vamos comentar. Primeiro, o milho a gente comentou ontem que era para a gente ter esse cenário de atenção. Pelo candle que foi configurado, a gente encerrou a nossa operação no 0 a 0. Hoje o milho despenca 3,7% de queda nessa operação e tem espaço então para ele continuar o seu movimento direcional de queda. Atenção aqui, primeiro ponto de parada 37,70, depois 37 reais. Alguns papéis em que me chamam a atenção. Primeiro eu vou começar com o Banco do Brasil. Notem que é um gráfico bastante similar ao índice Bovespa. É isso que me deixa com um nível de ceticismo um pouco maior do mercado. Cai, corrige. Será que ele vai voltar para o seu movimento em que a princípio ele está querendo desenhar agora? Seria uma movimentação de baixa? Não sabemos, temos dúvidas. Então atenção também para Banco do Brasil, perdendo aí o patamar de R$ 25, a sinalização é positiva. BR Malls em cima de uma região de suporte consolidado, não descarto ainda uma possível movimentação positiva se eventualmente ele superar 10,90, superando 10,90 é um argumento para trabalharmos compra. CEMIG 4, a CEMIG é o papel que passa por uma consolidação. Hoje o papel está no 0 a 0, lembrando que ele chegou a abrir 1,5% de alta, chegou a subir 3% e hoje cede. Eu vou colocar um gráfico um pouquinho menor, um gráfico aqui de 60 minutos, tá? E nós conseguiremos acompanhar que CEMIG, ele tem aqui uma movimentação um pouco mais neutra, mais convergente aqui para sua média. Então, dois pontos em que me chamam a atenção e que serão grandes destaques. Primeiro, a perda de 8,10 de CEMIG, a gente vai pensar em trabalhar a venda no papel, como trabalharemos compra se ele superar aí R$ 8,55/56. Então, demandando bastante atenção, CEMIG. Cirela, hoje me faz um movimento de alta, tá? 1%, porém uma movimentação bastante neutra. O papel veio tocar aqui numa região de suporte, superou, porém está sem tanta força. Vamos acompanhar aqui também o intraday desse ativo. O intraday segue bastante consolidado. Se eventualmente tivermos aí o rompimento da máxima de hoje, é argumento para a gente poder trabalhar compra, tá certo? A gente vai trabalhar a compra superando esses 9,42. Rompendo esses patamares de preço, a sinalização aí é bastante interessante. Um papel que começa a me despertar atenção é o setor que me chama a atenção é o setor de papel e celulose. Fibria caiu intensamente, tá? Me faz um candle comprador, exatamente a retração de FIBO 27,7 tocou na retração e volta a subir, tá? Então o rompimento da máxima de hoje sinaliza aí a retomada de força compradora, lembrando, se o dólar ficar acima de 3.440 é um cenário positivo. Itaú, Itube 4, Itube, olha aqui pessoal, por isso que eu falei do Ibovespa para a gente ter atenção. Itaú subiu aqui 1%, abriu subindo 1%, sinalização bastante interessante. Entretanto, me faz aqui um engolfo de baixa em cima da média de 21 períodos e a média de 21 períodos querendo virar para baixo. Então, o sistema de financeiro, eu vou olhar os outros papéis para vocês, ela acaba colocando um pouco em xeque esse movimento de alta do índice Bovespa. Então, bastante atenção como Itaú tende a se performar. Lojas Renner também continuo acompanhando o papel, ele segue consolidado, tá certo? Consolidado. Eu vou acompanhar aqui o rompimento desses 23,74, romper esses patamares de preço é uma sinalização bastante interessante, como se o ativo começar a perder aqui os patamares de 22,30 para nós trabalharmos uma
venda. Rumo Logística, comentamos ontem aí no nosso fechamento do mercado, temos aí o teste da média, de uma região de suporte, próxima à média de 200, me fez um candle comprador e subiu bem aí, chegando a subir hoje quase 8%, 7,7% até o momento. SB, SP3 é um outro papel que nós estamos posicionados, tá? Vamos avaliar aqui o redirecionamento do stop para a mínima de hoje. Lembrando que nós já estamos comprados a 27,70, o mercado subiu bem e agora querendo me fazer uma sinalização negativa. Tá? Mais um papel que demonstra exaustão dessa alta aí ou que coloca em xeque. A gente comentou bastante sobre o gráfico semanal, tá, de TIM, ok? TIM me faz uma cunha ascendente, cuja característica é de baixa, subiu bem, e o que me desperta atenção é o gráfico diário em que o papel tende a fazer, tá? Diário que a gente tende a fazer, cai, sobe, e atenção ao candle vendedor, TIM P3 aí, perdendo os patamares de R$ 8,26, ele sinaliza aí a retomada de uma movimentação e a confirmação, daquela cunha ascendente no gráfico no gráfico diário, tá certo? TOTUS é um papel que fazia tempo que nós não acompanhávamos. O semanal de TOTUS está me chamando muita atenção, tá? Muita atenção, em cima de um suporte, candlezinho com caráter de reversão martelo, e agora ele me faz um candlezinho de indefinição. Atenção aqui ao rompimento de 23,82, sinalização é positiva caso venha romper esses patamares de preço. Valid é outro papel que está em cima de uma região extremamente forte de suporte. Notem que temos alguns toques anteriormente, tá? E se a gente for levar em consideração agora, teremos aqui um martelo. O rompimento aqui de Valid de 25,90 sinaliza aí um possível movimento positivo. A gente tem agora as ações da Petrobras, lembrando que nós estamos posicionados no papel, hoje caiu 1%. É um ativo em que nós iremos reavaliar aí o ajuste do nosso stop. A gente vai ficar de olho para colocar o stop aqui debaixo, né, da mínima do dia. E o mercado subiu bem, a Petrobras chegou a abrir hoje com alta de 3%, tá? Subiu até 4%, virou e agora tem o seu movimento direcional bastante forte aí no campo negativo. Então a perda da mínima também é um papel parecido com o índice Bovespa, em que sinaliza cai, sobe, corrige, cai, sobe, corrige. Tá? Então, atenção aí. E para a gente finalizar, mais um fechamento do mercado, as ações da Vale. Tá? A Vale cai no 0,74. Muita atenção. O papel perdendo aqui a mínima de ontem e a mínima de hoje, nós iremos trabalhar venda. Tá? O mercado teria espaço para cair e ceder até os patamares aqui de R$ 21, nas proximidades da média móvel de 21 períodos. Eu gostaria de agradecer você pela companhia e mais um fechamento do mercado. Obrigado pela oportunidade, espero que você tenha gostado das nossas análises e nos vemos amanhã pela manhã na Arena do Investidor. Obrigado pela companhia e até a próxima oportunidade.